Palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, como sabe, uma das competências da Assembleia da República é fiscalizar os atos do Governo e, como tal, os membros do Governo têm o dever de responder às perguntas que os deputados legitimamente lhe colocam. Assim, espero que hoje Vossa Excelência não se refugie no passado para justificar as incapacidades dos governos socialistas e cumpra o seu dever enquanto governante respondendo às minhas questões. Sr. Ministro, os serviços de urgência dos hospitais do Distrito de Setúbal continuam a registrar graves constrangimentos, o que levou ao pedido de demissão dos chefes de equipa das urgências do Hospital Garcia de Horta por considerarem que os serviços não estão capacitados com profissionais e recursos suficientes para a prestação de cuidados de saúde aos utentes. Pergunto, para quando estão previstas as reformas estruturais no SNS que permitam responder às necessidades dos utentes destes hospitais? É que, obviamente, Sr. Ministro, esta questão crónica não se resolve apenas com a preocupação manifestada por Vossa Excelência e com a alteração do horário de funcionamento dos centros de saúde. No Distrito de Setúbal existem milhares de utentes sem médicos de família. Sr. Ministro, quando é que o Governo prevê criar condições para fixar médicos de família no SNS, em particular no Distrito de Setúbal? Quinta do Conde, a mais jovem e a maior freguesia do Concelho de Sesimbra, dispõe de 2 unidades de saúde, as quais são manifestamente insuficientes para prestar um serviço público de qualidade aos utentes. A população desta localidade aguarda a construção de um novo centro de saúde, ponderando a necessidade de dotar esse equipamento de saúde com um serviço de urgência básica adequado à resolução das situações urgentes de menor gravidade dos utentes do SNS. Quando é que isso acontecerá, Sr. Ministro? Muito obrigada, Sr. Presidente. A sua palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, as senhoras e os senhores deputados. Alguns pontos prévios, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, o PSD defende que, perante a dificuldade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, este conte com a colaboração do setor social não lucrativo e do setor privado. É uma medida de recurso que é necessária. Quando o Estado não consegue responder com celeridade, os utentes é que não podem ser prejudicados, sejam eles ricos, sejam eles pobres. Agora, esta cooperação deve ter por base exigentes regras de transparência e imparcialidade e deve ser acompanhada de adequada fiscalização. Sr. Ministro, já foi aqui hoje relatado, até pelo deputado João Dias, alguns atrasos que existem na execução de exames complementares diagnósticos, mesmo nas unidades privadas. E a minha primeira pergunta é, Sr. Ministro, o que é que acha? Isto é, se faz sentido hoje existirem as convenções, porque é que o acesso não é livre? Isto é, se uma entidade cumprir todas as condições para fazer, por exemplo, exames complementares de diagnóstico, transportes, diálise, etc., porque é que não pode fazer, através de um simples registro, com indicação de todas as exigências técnicas e humanas? Ou, caso o Sr. Ministro tenha uma boa justificação para que o acesso não seja livre, pergunto porque é que não existem concursos com maior frequência. Isto é, quanto mais, como em tudo na vida, quanto mais entidades existirem com convenções, melhor. Melhor porque aumenta a concorrência, melhor porque há mais qualidade, melhor porque há mais celeridade, porque há mais humanização. Para além disso, as novas unidades, normalmente até têm tecnologia mais moderna. Quando não abrimos concursos, ou não abertura de concursos, protege interesses instalados, prejudica nomeadamente os jovens que querem investir e prejudica os doentes. Porque, por exemplo, Sr. Ministro, se um doente vai a um centro de saúde, se tem uma requisição para o Estado, deve ser indiferente se esse doente vai à unidade A ou à unidade B. O que interessa é que o serviço seja prestado rápido e com qualidade. E ainda agora vimos uma notícia sobre uma unidade de hemodiálise de Lamego que está há muito tempo à espera. Não sei se há critérios técnicos, se é apenas por falta de concursos. Agora, o que nós achamos é que devem ser abertos estes concursos com rapidez e por isso eu perguntava quando é que o Estado abriu os últimos concursos para novas convenções, nomeadamente na área da cardiologia, eletrocardiogramas, provas de esforço, etc. Na área da imagiologia, por exemplo, as mamografias, radiografias, taques, etc. Portanto, mas a grande preocupação é com os utentes e que eles sejam servidos de forma rápida. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado. A palavra o Sr. Deputado Guilherme Almeida, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados. Os serviços de urgência do Centro Hospitalar Tondela Viseu entraram em ruptura.
Existem dificuldades em preencher as escalas de urgências, há doentes a esperar 8 a 12 horas para serem atendidos, muitos doentes estão a abandonar os serviços e a recorrer a hospitais privados, há falta de organização e dificuldades em realizar exames de diagnóstico. Apesar da sua importância, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu padece de graves problemas para cumprir a sua missão, dentre os quais destacamos a falta de médicos, enfermeiros e técnicos, as listas de espera das consultas de especialidade continuam a aumentar, dados de hoje, oftalmologia 3.615 pessoas a aguardar consultas e 396 dias de espera e ortopedia 4.400 pessoas a aguardar consultas e 295 dias de espera. E a escassez de meios financeiros para adquirir equipamentos e requalificar instalações. Sr. Ministro, vou voltar a insistir em duas perguntas às quais não respondeu na audição anterior. O Centro de Psiquiatria e Saúde Mental, que deverá estar concluído até dezembro de 2023, mas ainda não foi aberto concurso, nem conhecemos o prazo de execução das obras, e nessa audição o Sr. Ministro afirmou que os internamentos de psiquiatria devem ser feitos nos hospitais gerais. Qual a justificação para que o novo edifício de psiquiatria não contemple a ligação ao edifício do hospital? Segundo, o Centro de Ambulatório e Radioterapia. O Sr. Ministro não respondeu quando vai começar a obra e como vão ser financiados os equipamentos. O Partido Socialista diz que ninguém é responsável ao ponto de fazer a obra e não garantir os equipamentos. Mas a verdade revela-nos o contrário. É que o governo do PS colocou a placa do lançamento desta obra em 2017 e ainda hoje não sabe quando é que vai começar. Assim como demorou um ano para conseguir abrir a unidade de saúde familiar São Teotónio. E por isso temos razões acrescidas para estar preocupados com estas situações e gostaria de obter a sua resposta. Dou a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Membro do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, nesta minha intervenção pretendo sensibilizá-lo para a necessidade de obras de requalificação urgentes no Centro de Saúde Severo de Boga. Estamos a falar de um centro de saúde que em tempo de chuva, como o de hoje, chove lá dentro. Falamos de um centro de saúde já identificado como a necessitar de intervenção junto à ARS Centro. Houve inclusive reuniões com a ARS Centro, onde ficou assumido um contrato-programa para a requalificação deste centro de saúde. Foi sinalizado também junto da CCDR Centro, pelo que tenho conhecimento, está desde novembro uma equipa no terreno a fazer o projeto que entretanto será formalizado. Portanto, Sr. Ministro, os severenses aguardam da tutela uma resposta célere que minimize os problemas do edifício deste centro de saúde ainda antes da transferência de competências para a autarquia. Sr. Ministro, esta requalificação, para além de criar e vir a dar maior dignidade aos médicos e utentes, vai permitir a constituição de uma USF, Unidade de Saúde Familiar, que não existe ainda neste Conselho. Alerto, contudo, Sr. Ministro, para a necessidade de manutenção das várias extensões de saúde deste Conselho em funcionamento e para a importância do alargamento do horário de funcionamento do Centro de Saúde de Severo de Boga até à meia-noite. Este alargamento reveste-se de uma importância naquela região, uma vez que a população, depois do horário, obrigatoriamente terá de ser transferida para o Centro Hospitalar do Baixo Boca, com prejuízo para esta população. Para finalizar, falar na questão da aposentação dos médicos de família. Nestes centros de saúde estão previstas a apresentação de 2 médicos, um em janeiro e o outro em março ou abril. Importa perceber se está a haver algum planeamento por parte da tutela no sentido de acautelar estas apresentações, no sentido de não chegarmos à data e ficarmos sem médico de família para prejuízo destas populações. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Helga Correia. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha, do PSD. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, restantes membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Relativamente ao Serviço de Hemodiálise do Concelho de Lamego e da região do Sul, vieram a público notícias de que a ARS Norte indeferiu a convenção a uma clínica privada que se quer instalar em Lamego e que está pronta há cerca de 4 meses. Aliás, este assunto já o tinha questionado em sede de Orçamento de Estado e o Sr. Ministro disse que não sabia, mas que iria apurar o que é que se passava. E, ao que se sabe, a motivação para esta decisão prendeu-se com a vontade do Centro Hospitalar de
de Trás-os-Montes e Alto Douro ter uma unidade de hemodiálise. Desde logo parece muito estranho que o Estado, através do centro hospitalar, vai empenhar instalações públicas, dinheiros públicos e profissionais de saúde que são tão necessários noutras áreas para dar resposta a uma área em que os privados o fazem genericamente bem. Por um lado, temos uma empresa privada que investiu neste território do interior, que contratou recursos técnicos, médicos, enfermeiros, auxiliares, com vista a prestar serviço a um conjunto de doentes que já existe e que agora está a ser objeto de concorrência por parte do centro hospitalar. Esta situação é tão mais grave ainda porque se sabe que os hospitais públicos são devedores às clínicas de hemodiálise pelos serviços que estão presentemente contratualizados. Ou seja, quem não tem dinheiro para pagar as dívidas acha que tem dinheiro para investir e para passar a suportar todos os encargos que decorrem da prestação desse serviço. Parece-nos, Sr. Ministro, um contrassenso. Irão ser gastos uns milhares de euros nos equipamentos, no tratamento da água, nos cadeirões, em todo o material que é necessário para prestar esse serviço. Dinheiro esse que poderia ser investido noutros equipamentos, noutros serviços e noutras áreas de especialidade na qual o Hospital do Lamego é deficiente. E então, atento este circunstancialismo, tenho aqui um conjunto de 5 perguntas, aliás, para lhe colocar. A ARS Norte e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro sabiam ou não sabiam que estava em construção há mais de 3 anos de uma clínica de hemodiálise que visava solucionar uma das graves carências do Concelho de Lamego e do Douro Sul? Estando a clínica pronta a iniciar atividade, por que razão não lhe é concedida a convenção? Que vantagem advém para os utentes e para o Estado a criação de um centro de hemodiálise no Centro Hospitalar de Lamego, tendo em conta que existe um privado pronto a iniciar atividade? Muito obrigado. O Ministério da Saúde, aliás, terá mais custos com o facto do serviço ser prestado pelo setor privado. Obrigado, e que custos são estes? E por fim, para terminar, Sr. Presidente, o centro de hemodiálise que se pretende criar no Hospital de Lamego tem início previsto para quando? Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sr. Ministro, é a terceira vez que reporta a Vossa Excelência a necessidade de reforçar as convenções no nosso território, as convenções para exames de rastreio pré-natal, exames de ecografia, que as grávidas necessitam de fazer, sobretudo o exame das 22 semanas. Eu já partilhei com o Sr. Ministro, nós temos uma freguesia do Concelho de Chamusca, que é Parreira, que dista 170 km de Chelas, que é onde existe a única clínica convencionada para fazer este tipo de exames. Solicito a sua atenção para que estas grávidas que não têm dinheiro para fazer no privado continuem sem poder fazer estes exames. Agradeço que me possa responder a esta questão. Em Salvaterra de Magos, como sabem, é um concelho carenciado, 54% da população não tem médico de família, existe uma UCSP que tem dado todas as respostas possíveis, os médicos estão dispostos a criar uma USF, mas perderão aquele que é o suplemento remuneratório criado pelo artigo 206 do Orçamento de Estado de 22. Prevê o Ministério da Saúde fazer alguma adaptação ou flexibilidade deste artigo para que possamos vir a ter USFs nestes concelhos carenciados? Sr. Ministro, é lamentável que cerca de 266 mil pessoas sejam prejudicadas por falta de acordo entre ministérios, ou seja, o Centro Hospitalar do Médio Tejo aguarda há meses pela saída da portaria de extensão de encargos para a obra de urgência do Hospital de Abrantes. Não está na competência do Ministério da Saúde, é certo, mas está nas mãos de Vossa Excelência reforçar a saída dessa portaria. Pode assumir hoje e aqui este compromisso? Só mais uma questão, Sr. Ministro. O Hospital Distrital de Santarém encerrou no dia passado, dia 28, o concurso de vagas para especialidades. Neste momento, Santarém, que tem desenvolvido inúmeros esforços para dar respostas a todas as solicitações, também está com problemas em termos de medicina interna. Abriram 5 vagas, nenhuma foi preenchida, os médicos que estão em completa exaustão, estão 4 de baixa médica e há que dar resposta aos mais de 200 utentes de medicina interna. O que dizemos ao Hospital de Santarém? Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, o resto da equipa, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, a vida dá muitas voltas, já nos encontramos noutras circunstâncias menos agradáveis do que esta, estou por certo, concorda comigo, quando Vossa Excelência era Secretário de Estado da Saúde e eu era Presidente da Câmara de Valença, na altura do encerramento dos serviços de atendimento permanente e aquela reestruturação das urgências. Ficámos amigos. O que se passou já lá vai. Com certeza que recordamos as conversas que tivemos, algumas coincidimos nas preocupações e nos objetivos para a saúde no Distrito e no município de Valença, mas também há algumas medidas que é necessário implementar e que até hoje ainda o Ministério que o Sr. depois deixou ainda não conseguiu implementar. E eu conto com isso. E não sou eu, como outros colegas que estão aqui, contam com isso. Nomeadamente, Sr. Ministro, a famosa consulta aberta nunca funcionou decentemente, digamos assim. Apesar dos esforços profissionais, não funciona, não é solução, não tem sido solução e há um rol de queixas em relação a essa metodologia. A segunda é a dificuldade em encontrar médicos, muitas vezes, para as escalas das 8 da noite à meia-noite e ao fim de semana. É muito desagradável, além do serviço estar fechado, do período noturno, da meia-noite às 8, contrariamente àquilo que todos nós gostaríamos, de chegarmos ao centro de saúde e dizer um papel, não há médico, tem que ir a Monção ou vá a Viana. Não é solução. E, por último, uma outra promessa que ficou por cumprir era a criação da Unidade de Saúde Familiar, Sr. Ministro. Passaram quase 10 anos e a Unidade de Saúde Familiar nunca foi avante. Antigamente era o problema dos médicos que estavam em fim de carreira, não estavam interessados no modelo. Agora houve um rejuvenescimento dos médicos. Eu espero que agora, os novos médicos e com a sua determinação e conhecedor de todo o processo, possamos ter mais e melhores cuidados de saúde em Valença e no Alto Minho em geral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as Senhoras e os Srs. Deputados. Na pretérita audição, coloquei questões ao Sr. Ministro sobre os enormes constrangimentos que o Concelho de Tondela atravessa na resposta de cuidados de saúde primários, às quais respondeu: temos que ver o que se passa em Tondela. Desconheço se o Sr. Ministro tomou alguma iniciativa no sentido de se inteirar sobre esta matéria, mas não posso deixar de a revisitar, até porque a tendência não é favorável e, desta feita, também há notícia que em Campo de Besteiros possam existir dificuldades. E esta é a primeira nota. Depois, Sr. Ministro, embora saudando a iniciativa de alargamento de horários de atendimento em vários centros de saúde pelo país, não podemos deixar de refletir que há centros de saúde que nem sequer conseguem assegurar o horário de atendimento normal, como no Concelho de Tondela, quanto mais atendimentos alargados. E, de facto, consultado o portal do SNS, aparentemente toda a área geográfica do agrupamento de centros de saúde Dom Lafões, ou seja, os concelhos de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Combadão, São Pedro Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vozela, não existe qualquer alargamento de horário. E assim pergunto-lhe, Sr. Ministro, se, por um lado, já se inteirou da situação que o Concelho de Tondela atravessa em todas as unidades de saúde familiar e respectivas extensões, nomeadamente de Molelos, Canas de Santa Maria, Lagiosa do Dão, que o Sr. Ministro fez questão de referir que havia inaugurado, São João do Monte, Tondela e Campo de Besteiros, e que medidas têm em curso. Isso confirma que toda a área geográfica do agrupamento de centros de saúde Dom Lafões não há nenhum centro de saúde com horário de atendimento alargado e o porquê dessa situação. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro Dr. Manuel Pizarro.
Eu venho hoje falar-lhe aqui de um tema que é subejamente conhecido, não tive a oportunidade ainda de o questionar porque chegou há pouco tempo e por isso também na expectativa de que o possa vir a ajudar a resolver, mas a sua antecessora teve aqui vários debates em que eu falei deste tema. É sobre a minha terra e sobre as minhas gentes, é sobre o Tâmega e Sousa. O Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa está nas notícias, está na ordem do dia. Eu não vejo aqui nenhum deputado do Partido Socialista, dos vários que eles têm, a querer vir defender aquela instituição que tem passado dias penosos, mas eu tenho que ter este papel. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa carece de medidas urgentes. Nós todos concordamos, está mais diferenciado, está mais evoluído tecnologicamente, está melhor do ponto de vista científico, os médicos estão mais apetrechados, mas não responde àquelas 600 mil pessoas. E o Sr. Ministro sabe disso, aquelas pessoas sabem disso, os autarcas sabem disso, e estas últimas notícias que têm vindo a público demonstram que aquilo é um verdadeiro pouso de desumanidade. 60 doentes internados na urgência, foi aquilo que foi a notícia dos últimos dias. Eu tive a oportunidade de questionar a Ministra da Saúde há poucos meses atrás, também sobre 60 doentes internados na urgência, e nós olhamos para a geografia e percebemos que não vai ser fácil mudar isto sem mudanças estruturais. Eu questiono o Sr. Ministro se está disponível para um desafio de reunir com os autarcas, o autarca de Amarante, de Felgueiras, do Marco Canaveses, para se encontrar uma solução, para o Ministério da Saúde ter aqui a sua primeira bandeira, a sua primeira concretização de mudar, efetivamente, a forma e o modelo de organização daquela área, porque, efetivamente, nós já percebemos que o Hospital de Penafiel não chega e o Hospital de Amarante está subaproveitado. E há aqui interesse e vontade dos políticos locais de se poder fazer uma unidade local de saúde. Gostávamos muito que o Sr. Ministro da Saúde fosse o primeiro a conseguir esse desiderato. Obrigado.